Assassino a preço fixo. Direção: Denis Gansel. Roteiro: Philip Shelby. E Tony Mosher. Elenco principal: Jason Statham, Jessica Alba e Tommy Lee Jones. Título original: Maternity Restoration. Vivendo escondido no Rio de Janeiro há 5 meses. Arthur Bishop é o personagem do ator do elenco Jason Statham. Ele é descoberto por um capanga enviado ali por Ryan Grimes, personagem de Sam Hazeldine do elenco. Ele é um velho conhecido da época em que viveu no orfanato. Brian, ele quer que Bishop retorne à vida de assassino para eliminar 3 pessoas que atrapalham bastante seus negócios. Mas com uma exigência que as mortes sempre aparentem ter sido acidentais. Para tanto, usa como isca a personagem Gina, personagem da atriz do elenco de Jessica Alba. Ela é uma ex-agente que dá aulas na Tailândia, por quem Bishop está interessado. O meu nome é Wilton Souza, eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje vamos fazer uma análise completa desse filme Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos na meta de atingir 1000 inscritos aqui nesse canal. Então, se você já se inscreveu, deixou o like para fortalecer nós. Vamos começar a nossa análise de hoje a partir de agora. O sonho íntimo de todo grande estúdio de Hollywood.
é ter uma franquia do porte de James Bond em mãos. Um personagem icônico e mundialmente conhecido, capaz de atrair o público por décadas e que sobrevive à troca de atores. E também não é preciso dizer o quão difícil é produzir algo do tipo e, ainda mais, superar os inevitáveis altos e baixos, criativos ou mesmo financeiros. Entretanto, nada impede que se tente criar o seu James Bond, replicando características bem conhecidas do eterno Agente 007. É o que acontece neste filme Assassino a Preço Fixo 2. Refilmagem de um longa homônimo de 1972, estrelado por Charles Bronson. Assassino a Preço Fixo divertia graças ao carisma da dupla Jason Statham e Ben Foster. Aliado às bem coreografadas cenas de luta, por vezes também brutais. E por mais que não trouxessem algo de propriamente novo, é um filme bem feito e dentro do gênero de ação. E também funciona a contento. Surge então a pergunta básica: se a proposta do embate do assassino profissional com o filho de seu melhor amigo já estava resolvida no longa original, e este sequer deu um retorno nas bilheterias tão significativo assim. Chegou na casa de 62 milhões de dólares mundialmente. Por que apostar numa sequência? Então, a única justificativa plausível é a tal intenção em transformar Arthur Fisher, do ator Jason Statham, numa vertente pouco convincente de James Bond. E não no sentido de colocá-lo como agente secreto. Nada disso. Bishop. Ele permanece como assassino de aluguel. Agora aposentado e vivendo escondido em um Rio de Janeiro construído cenograficamente a partir de muito chroma key. E para você que não conhece, chroma key são aquelas famosas telas verdes, telas azuis, telas vermelhas, onde paisagens e efeitos especiais são inseridos após a gravação. Então trata-se apenas da primeira de várias cidades pelas quais o personagem percorrerá ao longo do filme, todas ressaltando belezas naturais,
assim como faz o bom e velho 007 há anos. Então, além de ser uma contradição em relação à própria origem de Bishop, a ideia de ter um personagem internacional possibiliza um sem número de furos no roteiro, como diálogos óbvios e situações estereotipadas. Por exemplo, se a entrada em cena de Jessica Alba tem a ver como uma mensagem contra a violência doméstica, ela logo salta para uma maquinação mal explicada do vilão. E pouquíssimo tempo depois, se torna um interesse amoroso de Bishop. Tudo em um estalar de dedos. E é bom frisar as motivações de Sam Hazeldine como vilão também, que são risíveis. O mesmo acontece também perto do final do filme, quando Tommy Lee Jones subitamente aparece com um visual bizarro, e também Jessica Alba, que quase se afoga em uma banheira de hidromassagem. E ainda tentou fazer um toniquete na altura do seio. Então, diante de tantos absurdos não intencionais, o que prende alguma atenção são certas sequências de ação. No Rio de Janeiro, envolvendo o bondinho do Pão de Açúcar, e diverte pelo absurdo, algo de deixar retangulante do filme Missão Impossível com o Fashion. Então, assim como a piscina de vidro em Sydney, as lutas corpo a corpo no filme exploram a já conhecida habilidade do ator Jason Statham. E assim como no filme original, buscam uma certa brutalidade. Ainda assim, as idas e vindas do personagem principal para cumprir as tais 3 tarefas impostas pelo vilão são prejudicadas pela rapidez com a qual são apresentadas e resolvidas, sempre de olho em proporcionar ação constante ao espectador. Com a sombra de Bond sempre à espreita, Jessica Alba nada mais é do que uma típica Bond girl. E há até recriação da famosa cena de Ursula Andress em o filme 007 contra o satânico Doutor Novo. Com direito também à versão masculina vista em 007 Cassino Royale. Assassino a Preço Fixo 2, não apenas como sequência, mas também como réplica. Ele trata-se de um punhado de clichês em paisagens estonteantes, na tentativa de camuflar o roteiro escrito pela dupla Philip Shelby e Tony Ocean.
Então, se você cresceu na década de 80, como eu, tô zoando, eu não cresci na década de 80 não, eu sou da década de 90 não. Mas vamos se dizer que você é da década de 80, né? E pegou a era de ouro, né? Dos filmes de ação brucutus, marcados, né? Pelos protagonistas cheios de frases de efeito, muitas explosões e roteiro bem meia boca. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição, é um filme que procura resgatar todos os clichês desta época, mas acaba sendo também mais do mesmo. No filme, após ser dado como morto, Arthur Bishop, ele se refugia no Rio de Janeiro em busca de uma vida tranquila, porém acaba envolto em uma trama para salvar a jovem Gina das mãos de Crime, personagem de Sam Hazeldine. Ele é forçado a eliminar figurões do crime em várias partes do mundo, usando sua habilidade de matar simulando acidentes. O elenco ainda conta com Michelle Yeoh, Tommy Lee Jones, John Konachenko, Ying, Agatha Foga. O primeiro filme que foi dirigido por Simon West. Ele tinha uma pegada mais sóbria, com elementos de intriga e uma ação pontual. Já esta sequência, que está nas mãos do diretor alemão Dennis Ginsel, do excelente filme A Onda, evoca todos os clichês possíveis de filmes de ação oitentistas, seja nos diálogos, vilões com motivações idiotas, ações importantes, protagonistas fodões, cujo ponto fraco é a moça, e etc. A moça que eu cito é a outra atriz que está atuando ao lado dele. Então a primeira cena do filme, situada no Rio, onde vemos Jason Statham arriscar, português sofrível, mas honesto, Então já mostra o tom do filme, com uma fuga maluca, pelo bondinho que fez 007 mandar lembranças. Então em cursos os trabalhos do Jason Statham, pois ele ainda representa os brucutus da velha guarda. E não foi à toa que esteve presente na franquia Os Mercenários, com Sylvester Stallone e sua companhia. Como em 80% de seus filmes, ele faz o especialista caladão que tira a camisa o tempo todo, do tipo o Marcos Pasquim da porradaria. Jessica Alba, ela também está linda como sempre. Esta mulher, ela não envelhece. Sua personagem, às vezes, parece destoar a trama, mas no fim acaba sendo apenas a moça a ser resgatada pelo príncipe. Ying,
Ele é o maior, vamos se dizer assim, que ele não precisaria estar ali porque o diretor ou o roteiro desperdiçou ele. Não vou entrar em detalhes, pois a usa, né, como no começo ali e depois mal aparece no resto do filme. Então, se não é para aparecer no filme, não adianta colocar um ator, fazer ele desperdiçar o tempo dele só para começar um filme não terminado. Tommy Lee Jones também aparece pouco, com seu visual ali meio monótono. Então a trama, ela também traz elementos, né, da velha escola dos filmes de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição. Ele é um filme que não inova muito, que às vezes se perde, né, em alguns elementos, transformando então a franquia, que antes tinha um tom peculiar, em um filme genérico. O Domingo Maior também precisa de filmes novos para seu histórico. Então, se você gosta do estilo, também será um prato cheio para você. Continuando, após ter participações menores em Os Mercenários 3, lançado em 2014, A Espiã que Sabia Menos, lançado em 2015, e Velozes e Furiosos 7, e também o 10, né, lançado em 2015 e 2024. Jason Statham chegou à conclusão de que estava mais do que na hora de voltar a liderar os seus próprios projetos. E como seus últimos trabalhos originais nessa linha, Parque, lançado em 2013, Redenção, também lançado em 2015, e Carta Selvagem, lançado em 2015. Esses filmes tiveram alguns resultados bem problemáticos, né? E o mais recente também não chegou nem a estrear nos cinemas. Então a melhor opção foi resgatar uma trama antiga, porém uma nova roupagem. Afinal, estamos falando, né, do rei das franquias de Hollywood. Ele participa, além das citadas, né, Os Mercenários e Velozes e Furiosos, também de Carga Explosiva e também Adrenalina. Sem contar que tanto A Espiã que Sabia de Menos, outro filme que ele fez, quanto também ao filme Uma Saída de Mestre, lançado em 2003. Devem ganhar continuação também em breve. Então é neste cenário, portanto, que surge, né, este Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição. É uma sequência que, por alguns críticos, foi considerada necessária e para outros desnecessárias do primeiro filme, que é o Assassino a Preço Fixo, lançado no ano de 2011. Que por sua vez também já era uma refilmagem do superior Assassino a Preço Fixo, lançado em 1972, com o ator no papel principal Charles Bronson. Então, basicamente, quando é descoberto vivo, né, o Bishop passa a ser chantageado por um mafioso qualquer,
Bishop é o personagem do Jason Statham, que o obriga a eliminar seus 3 maiores concorrentes: um africano, outro oriental e um branco. Este, aliás, é o único que ganha um rosto mais reconhecível, com o papel de Tommy Lee Jones, e afirmou ter aceitado o convite apenas pela oportunidade de usar camisetas e óculos divertidos. Eu acho que é zoeira dele, porque eles estavam pagando bem, né? Para obrigá-lo, né, a cumprir ali as ocorrências, né? E é sequestrada, né, a sua namoradinha de ocasião, a Jessica Alba, a atriz, saindo-se mal, né, a cada tentativa ali de se apresentar como heroína de ação. Mas tudo bem. Seu filme anterior, ele investia na construção dos personagens e nos conflitos que os ligavam, né, os alemães. Dennis Gansel, do filme A Onda, lançado em 2008. Também deixa de lado qualquer subtexto, apostando nas reações mais óbvias e imediatas. Que Bishop é durão e invencível, todo mundo já sabe. Mas precisava mostrá-lo nadando, né, literalmente entre os tubarões para reforçar essa ideia. Bom, eu já não sei, né? Mas basicamente, né, o pior mesmo, né, em minha opinião, é o desperdício ali de todo esse circo armado. A morte através da piscina em Misares é visualmente impactante, mas tão fugaz que não há tempo para se construir uma maior expectativa a respeito. O mesmo se pode dizer também sobre a revelação da verdadeira natureza da mocinha vivida por Alba. E se no início aparenta aí, além da donzela em perigo, logo cai na mesmice da bobinha ingênua coruja, a única utilidade é servir de motivação ao protagonista. Aliás, qual a razão de se ter nomes como o da própria Alba e também do oscarizado Lee Jones nesse projeto? Então é difícil afirmar, né, qual é mais desperdiçado em cena. Então, sendo assim, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição, revela-se descartável e irrelevante, servindo quiçá como passatempo instantâneo, mas nunca conseguindo se posicionar bem diante de seus predecessores. Seja em relação aos títulos anteriores da cinesérie, ou no mesmo que diz respeito aos melhores momentos já vividos por Jason Statham na tela grande. Se era para pagar um mico desses, né, melhor teria sido continuar com o adjuvante de luxo, né, com produções de maior alcance. Então, deixando aqui um pequeno comentário sobre a minha opinião, né. Eu acho que vale a pena ouvir, né, a opinião de quem já assistiu. Se você quer assistir ao filme, você precisa de uma opinião bem precisa, certo? Então vamos lá para a minha opinião direta, discreta e verdadeira. Bom, se você quer escolher um filme ou você se interessou nesse, com certeza, esse é um filme bem que eu considero superior ao primeiro.
ele é mais rápido, ele é divertido, explosivo e com um roteiro mais inteligente, colocando ali Bishop em situações onde ele conseguiu usar melhor, os seus talentos. E também com Jason Statham fazendo tudo na raça e sem usar dublês. E por mais que não trouxesse algo de propriamente novo, é um filme bem feito e dentro do gênero de ação. E também funciona a contento. Surge então a pergunta básica: se a proposta do embate do assassino profissional com o filho de seu melhor amigo já estava resolvida no longa original, e este sequer deu um retorno nas bilheterias tão significativo assim. Chegou na casa de 62 milhões de dólares mundialmente. Por que apostar numa sequência? Então, a única justificativa plausível é a tal intenção em transformar Arthur Bishop, do ator Jason Statham, numa vertente pouco convincente de James Bond. E não no sentido de colocá-lo como agente secreto. Nada disso. Bishop. Ele permanece como assassino de aluguel. Agora aposentado e vivendo escondido em um Rio de Janeiro construído cenograficamente a partir de muito chroma key. E para você que não conhece, chroma key são aquelas famosas telas verdes, telas azuis, telas vermelhas, onde paisagens e efeitos especiais são inseridos após a gravação. Então trata-se apenas da primeira de várias cidades pelas quais o personagem percorrerá ao longo do filme, todas ressaltando belezas naturais, assim como faz o bom e velho 007 A. Então, além de ser uma contradição em relação à própria origem de Bishop, a ideia de ter um personagem internacional possibilita um sem número de furos no roteiro, como diálogos óbvios e situações estereotipadas. Por exemplo, se a entrada em cena de Jessica Alba tem a ver como uma mensagem contra a violência doméstica, ela logo salta para uma maquinação mal explicada do vilão. E pouquíssimo tempo depois, se torna um interesse amoroso de Bishop. Tudo em um estalar de dedos. E é bom frisar as motivações de Sam Hazeldine como o vilão também, que são risíveis. O mesmo acontece também perto do final do filme, quando Tommy Lee Jones
subitamente aparece com um visual bizarro, e também Jessica Alba, que quase se afoga em uma banheira de hidromassagem. E ainda tentou fazer com Tony Cat na altura do seio. Então, diante de tantos absurdos não intencionais, o que prende alguma atenção são certas sequências de ação. No Rio de Janeiro, envolvendo o bondinho do Pão de Açúcar, me diverte pelo absurdo, algo de deixar retumbante do filme Missão Impossível com Inveja. Então, assim como a piscina de vidro em Sydney, as lutas corpo a corpo no filme exploram a já conhecida habilidade do ator Jason Statham. E assim como no filme original, buscam uma certa brutalidade. Ainda assim, as idas e vindas do personagem principal para cumprir as tais 3 tarefas impostas pelo vilão são prejudicadas pela rapidez com a qual são apresentadas e resolvidas, sempre de olho em proporcionar ação constante ao espectador. Com a sombra de Bond sempre à espreita, Jessica Alba nada mais é do que uma típica Bond Girl. E há até recriação da famosa cena de Ursula Andress em o filme 007 contra o satânico Doutor No. Com direito também à versão masculina vista em 007 Cassino Royale. Assassino a Preço Fixo 2, não apenas como sequência, mas também como réplica. Ele trata-se de um punhado de clichês em paisagens estonteantes, na tentativa de camuflar o roteiro escrito pela dupla Philip Shelby e Tony Motion. Então, se você cresceu na década de 80 como eu, tô zoando, eu não cresci na década de 80 não, eu sou da década de 90 não. Mas vamos se dizer que você é da década de 80, né? E pegou a era de ouro, né? Dos filmes de ação brucutus, marcados, né? Pelos protagonistas cheios de frases de efeito, muitas explosões e roteiro bem meia boca. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição, é um filme que procura resgatar todos os clichês desta época, mas acaba sendo também mais do mesmo. No filme, após ser dado como morto, Arthur Bishop, ele se refugia no Rio de Janeiro em busca de uma vida tranquila, porém acaba envolto em uma trama para salvar a jovem Gina das mãos de Crime, personagem de Sam Hazeldine. Ele é forçado a eliminar figurões do crime
várias partes do mundo, usando sua habilidade de matar simulando acidentes. O elenco ainda conta com Michelle Yeoh, Tommy Lee Jones, John Konachenko, Yayayin Hagata Koga. O primeiro filme que foi dirigido por Simon West. Ele tinha uma pegada mais sóbria, com elementos de intriga e uma ação pontual. Já esta sequência, que está nas mãos do diretor alemão Dennis Ginsel, do excelente filme A Onda, evoca todos os clichês possíveis de filmes de ação oitentistas, seja nos diálogos, vilões com motivações idiotas, ações importantes, protagonistas fodões, cujo ponto fraco é a moça, e etc. A moça que eu cito é a outra atriz que está atuando ao lado dele. Então a primeira cena do filme, situada no Rio, onde vemos Jason Statham arriscar, português sofrível, mas honesto, Então já mostra o tom do filme, com uma fuga maluca, pelo bondinho que fez 007 andar com francês. Então encurtos os trabalhos do Jason Statham, pois ele ainda representa os brucutus da velha guarda. E não foi à toa que esteve presente na franquia Os Mercenários, com Sylvester Stallone e sua companhia. Como em 80% de seus filmes, ele faz o especialista caladão, que tira a camisa o tempo todo, o tipo o Marcos Pasquim da porradaria. Jessica Alba, ela também está linda como sempre. Esta mulher, ela não envelhece. Sua personagem, às vezes, parece destoar a trama, mas no fim acaba sendo apenas a moça a ser resgatada pelo príncipe. Yayin, ele é o maior, vamos se dizer assim, que ele não precisaria estar ali porque o diretor ou o roteiro desperdiçou dele. Então eu não sei se você lembra, dos filmes, dos melhores filmes do 007, ou Missão Impossível, com todos aqueles exageros, e planos bem elaborados para cumprir as missões em vários lugares do mundo. Então com certeza James Bond ele assina embaixo a cena onde Bishop ele pula do bondinho do Pão de Açúcar em cima de uma asa delta, que é praticamente uma homenagem ao famoso 007 contra o foguete da morte. Então, enfim, é um filme que não decepciona quem curte o gênero e vale também o preço para quem vai comprar o aluguel. Então, basicamente, esse filme ele tem uma avaliação de 70% de público que gostou do filme, segundo as estatísticas do Google. Então, basicamente, eu estou aqui te recomendando esse filme porque eu considerei ele um filme bom e relevante e com um entretenimento essencial para você que quer assistir um filme após chegar em casa, cansado do trabalho,
ou até mesmo tá sem nada para fazer, quer assistir um filmezinho bacana, com um ator conhecido, com uma ação relevante, esse filme ele tem os seus defeitos, mas eu te garanto que ele é ótimo para o seu entretenimento. Beleza? Então basicamente é isso, meu vídeo vai finalizando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever só para dar aquela força, beleza? Se inscreve no canal, deixe seu like e obrigado por assistir. Então, até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. E tchau.